E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Daniel, leremos o capítulo 12, o último capítulo de Daniel. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, pela maravilhosa graça de estar em Ti, sendo teu filho e servo. Que a paz que excede a todo entendimento esteja em mim, bem como nos meus, mais e mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, protege o nosso lar, cobre cada um aqui contra as intervenções e os ataques do inimigo que só vêm para roubar, matar e destruir. Retira de cada um de nós o acesso do inimigo. Nos faz ter intimidade com o Senhor, fugir dele, para que ele se afaste de nós. Te amamos, que a tua palavra esteja em nós mais e mais, Senhor. Que a paz que excede em todo entendimento esteja nesse lar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos. Amém e amém. Temos no capítulo 12, 13 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o terror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. 13º e último versículo do capítulo 12, o último capítulo de Daniel, nos diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pois bem, por meio desses 13 versículos nos fala o capítulo 12 de Daniel acerca do tempo do fim e o que receberá aquele que persevera até o fim. O conhecer desperta curiosidades, mas ao Senhor cabe dar as respostas no seu tempo, se assim for a sua vontade, e da maneira que aquele que perguntou tenha a capacidade de entender o ouvir, ou até o limite daquele que responde querer revelar. Quanto a nós, basta seguir o conselho do último versículo do último capítulo de Daniel, que nos diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim,
pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Felizes aqueles que colocam as suas esperanças no Senhor, que aceitam a Cristo Salvador como único e suficiente Salvador, que vive em espírito e em verdade na presença do Senhor, pois sua herança será efetivamente, como nos diz o versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Sejamos para a vida eterna, porque aqueles que não são, e outros para a vergonha e terror eterno. A misericórdia do Senhor nos assiste todos os dias. A maravilhosa graça do Senhor nos premia com o acordar e com a boa ventura de estar amparados num lar abençoado que nos livra do frio e do calor. O Senhor concede manjares no nosso lar todos os dias. O pão que Ele coloca em nossa mesa, o pão físico, aquele que entra e alimenta os nossos órgãos internos e nos dá força física para continuar. E também o Senhor nos ampara com um pão espiritual, que nos dá a felicidade de tê-lo em nossa vida. O inimigo ele é tão eficiente que ele tenta nos destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, ele sabe que é condenado, ele sabe a sua própria sentença. E o que ele faz? O tempo todo que ele tiver até chegar à definitiva sentença que lhe cabe, ele vem arrondar-nos para matar, roubar e destruir nossa paz, nossa tranquilidade, nossa intimidade com o Senhor, destruir a nossa família, feitura de Deus presente do Senhor. Ele busca o tempo todo nos destruir. Amparados estamos e somos pelo amor, favor e poder de Deus. Estejamos atentos para que a nossa herança seja a eternidade com o Senhor. Sucesso, que Deus a todos abençoe, eu desejo.